Salve, salve galera! Sejam bem-vindos para mais um Tributologia. Esse é o programa de número 37, gravado no domingo, dia 3 de maio de 2020. Chegamos ao mês de maio, ainda em isolamento, ainda em quarentena, e aqui batendo um papo sobre direito tributário. Hoje a gente retorna às nossas origens do direito tributário para falar sobre a notícia que movimentou o meio jurídico, principalmente o meio tributário, que foi o parecer da Procuradoria-Geral da República no recurso extraordinário número 1072485, recurso extraordinário 1072485, de relatoria do ministro Marco Aurélio Melo. Nesse processo, o recorrente é a Solusul Insumos, e o parecer do Ministério Público, o parecer da Procuradoria-Geral da República, é no sentido da não incidência da contribuição previdenciária sobre o terço de férias. Não incidência da contribuição previdenciária sobre o terço de férias. Essa é praticamente uma das discussões mais importantes que a Procuradoria reativou após perder no STJ, e para as empresas ela é absolutamente importante. Vamos entender do que se trata, né? A contribuição previdenciária, ela incide sobre todas as remunerações pagas ao trabalhador. A contribuição previdenciária é uma contribuição social que tem como fundamento financiar a Seguridade Social. Essa contribuição está prevista na Lei 8.212, 8212, e ela tem alíquota de 20%. A briga do contribuinte é fugir do pagamento desses 20% sobre as remunerações. Na discussão do terço de férias, o fundamento da briga é: o terço de férias teria natureza remuneratória ou natureza indenizatória? O terço de férias está previsto lá na Constituição, no artigo 7º da Constituição, inciso 17, e o terço de férias ele é pago ao trabalhador, né, após o período de aquisição. A PGFN, por sua vez, entende que há natureza remuneratória no pagamento do terço de férias. O entendimento da PGFN tem como base o fato de que o pagamento ele é habitual, é um pagamento que efetivamente acontece anualmente ao empregado. Além disso, a PGFN argumenta que o STF, o próprio STF, discutindo no recurso extraordinário 565.160, recurso extraordinário 565.160, o STF entendeu que a contribuição social a cargo do empregador incide sobre ganhos habituais do empregado, A PGFN, então, se baseia nisso para dizer que o terço de férias ele é habitual, ele é pago anualmente, uma vez que as férias são adquiridas a cada 12 meses de trabalho, né? A PGFN, além disso, ela alega que a Constituição ela fala em gozo de férias anuais remuneradas. A expressão constitucional ela é remunerada, remuneração, e se é remuneração, estaria englobada na Lei 8.212, seriam devidos os 20%. O ponto aqui, gente, que eu queria chamar a atenção nesse argumento é que a expressão remuneração ou a expressão indenização, por si só, não caracterizam a incidência ou não, ou a natureza jurídica ou não de um tributo. O próprio artigo 4º do CTN, ele deixa claro que a natureza jurídica do tributo é determinada pelo fato gerador, não importando o nome in juris adotado. Então, não interessa para o direito tributário qual foi o nome in juris adotado. Não importa se a Constituição usou a expressão verbas remuneratórias. Tanto é assim que a própria súmula 463, a própria súmula 463 do STJ, ela diz que incide imposto de renda, sobre a indenização paga a título de hora extra. Ora,
e aí fugindo um pouco do assunto, o imposto de renda, ele somente incide sobre verbas remuneratórias, não incidindo sobre verbas indenizatórias. Como pode, então, a Constituição, o STJ, o próprio STJ, na edição da súmula, entender que seria ali uma verba indenizatória como fato gerador de imposto de renda? Não é. As palavras em si, em matéria tributária, elas não têm tanta relevância assim. Esse argumento da Fazenda cai por terra na interpretação do próprio artigo 4º do CTN, no sentido de que a natureza jurídica do tributo depende do seu fato gerador e não do nome em juris adotado, Agora, a gente tem um risco, nós contribuintes, temos um risco grande aqui, porque em 2015, o STF, no julgamento do recurso especial 1459779, o STF entendeu que o terço de férias representa acréscimo patrimonial. Efetivamente, eu ouso discordar desse raciocínio, porque o terço de férias ele não é recebido como contraprestação do trabalho. O terço de férias não é recebido como contraprestação do trabalho. Ele não é pago pelo período de trabalho do indivíduo. Não é o período que o indivíduo está trabalhando que ele recebe o terço de férias. Pelo contrário, ele recebe o terço de férias para que ele possa ter condições de descansar. Caso contrário, as despesas serão as mesmas do período em que ele estava trabalhando e ele não terá condições de descansar. E o objetivo das férias é exatamente esse, né? Que efetivamente nós temos o direito ao descanso. O ponto é, a Procuradoria, ela foi exatamente nesse sentido. E no parecer da Procuradoria-Geral da República, a proposta de tese de repercussão geral, no sentido de que não incide contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias, sejam estas indenizadas ou gozadas, pois a verba possui natureza indenizatória, compensatória, e não constitui ganho habitual do empregado. Esse é o parecer, a proposta de tese de repercussão geral exposta no parecer da Procuradoria-Geral da República. No processo, e aí eu vou repetir o número aqui, no processo número 1072485. O ponto aqui, gente, é o seguinte, aí você vai perguntar, Gabriel, qual é o seu posicionamento com relação a isso? Eu sendo bem honesto, assim, o meu posicionamento é no sentido de que não há que se falar na incidência. Não há natureza remuneratória nesse pagamento. E o próprio STJ já decidiu dessa forma. O STJ, no julgamento do RESP 1230957, RESP, entendeu que não incide a contribuição previdenciária, tendo em vista a natureza indenizatória desse pagamento. Bom, teremos que aguardar o posicionamento do STF. Eu, particularmente, acredito que o STF tem uma tendência favorável ao contribuinte. Na prática, e aí eu falo para os meus ouvintes que estão aí agora no YouTube também, o pessoal que está assistindo a aula, eu particularmente sugiro na prática sempre aos meus clientes que seja feito um mandado de segurança. Eu não estou sugerindo a compensação direta administrativa, porque o risco de dar problema é um risco muito grande, porque o assunto ainda é divergente, ainda está pendente no STF, a Fazenda Nacional ainda tem esperança de reverter esse posicionamento e a Receita Federal continua autuando. Esse é um ponto muito relevante que a gente tem que levar em consideração. Então, é importante que haja aí uma ação judicial e eu tenho feito meus clientes sempre mandado de segurança com pedido liminar para suspensão da exigibilidade do crédito imediatamente, para que o meu cliente possa deixar de recolher, ele possa ter a segurança de deixar de recolher sem ser autuado, sem correr o risco de autuação. E com base na súmula 213 do STJ, pedindo aí a declaração do direito à compensação dos últimos 5 anos.
A verdade dos fatos, gente, é que assim, esse valor é um valor importante. Eu diria que é uma das verbas mais importantes em discussão acerca da contribuição previdenciária, porque efetivamente o impacto é de 1/3 da folha, é 20% sobre 1/3 da folha. Então, assim, o valor é realmente muito alto e a gente está falando aqui de quanto mais tempo o STF demora, mais tempo você tem de insegurança jurídica. Então, eu tenho sugerido aos meus clientes, não espere, não vai esperar. Até porque se o STF julgar rápido, que não vai acontecer, principalmente nesse período de Covid, etc., a chance da gente ganhar ou perder, é claro, ela é meio a meio, mas eu acredito na vitória, sendo bem honesto. Mas você não vai ficar esperando o STF ingressar a julgar esse assunto, né? A necessidade da empresa é imediata, principalmente em momentos de crise. Principalmente em momentos de crise. Então, assim, olha, honestamente, esse parecer da Procuradoria que foi juntado, ele é muito importante. Esse tema é um tema muito relevante, muito impactante para as empresas. Claro, acho que não são optantes do Simples Nacional ou da contribuição previdenciária sobre receita bruta, mas ele é um tema altamente relevante e altamente litigioso, né? Temos que acompanhar as cenas do próximo capítulo, temos que ficar atentos para saber o que vai acontecer, mas, efetivamente, eu particularmente acredito que a vitória vai chegar. A vitória demora, mas vem. Gente, é isso. Esse é o nosso papo de hoje. Eu espero ter sido claro com relação aos assuntos abordados. Acho que esse é o momento do contribuinte buscar meios de reduzir a carga tributária, sim. O contribuinte precisa buscar meios de reduzir a carga tributária, principalmente nesses momentos de crise, porque efetivamente a competitividade, e agora não é só competitividade, a existência da empresa depende de redução de despesa. E sem sombra de dúvidas, a redução de despesas tributárias ela é extremamente importante para a manutenção da atividade empresarial. E por isso eu tenho recomendado, sim, que as empresas busquem hoje meios de redução de carga tributária de forma lícita, quer seja por meio de planejamento tributário estrito sensu, com reorganização societária e reorganização contábil, ou mesmo por meio de ações judiciais, porque existem muitas teses favoráveis que podem gerar resultados positivos para o contribuinte. Beleza, gente? Tranquilo? Bom, espero que vocês tenham curtido a Tributologia de hoje. Muito obrigado pelo carinho de vocês. E eu espero vocês semana que vem para mais um papo de direito tributário e economia. Muito obrigado, um beijo grande e até semana que vem. Valeu, galera!